Nós já falamos disso num outro vídeo, mas o mercado de veículos blindados segue em crescimento. Então chegou a hora do panorama geral. Se a violência te assusta e você pensou em ter um carro blindado, chega aí que a gente vai entender os níveis, os vidros, a garantia e tudo mais. Vem entender de blindado. Já que é para falar de tudo, vamos do começo. Um veículo blindado nada mais é do que um veículo regular que recebe uma alteração na sua característica e recebe materiais resistentes a tiros. Esses novos materiais são divididos entre parte opaca e parte transparente. A parte opaca é composta de Kevlar, o mesmo material dos coletes à prova de bala, e de pedaços de aço. Afinal, não é em todo lugar do carro que o Kevlar é eficiente para segurar o tiro. Já a parte transparente é composta por vidros laminados de pelo menos 8 camadas, que recebem um acabamento em policarbonato ou um tipo de esmalte. Esses vidros têm entre 17 e 21 milímetros, mas o seu tamanho não está diretamente relacionado à sua capacidade de aguentar aos tiros, mas sim da tecnologia aplicada na fabricação desses vidros. A sua capacidade de aguentar a tiros é o que vai determinar o nível da blindagem, e ele pode ser 1, 2A, 2, 3A, 3, 4 e 5. Comercialmente, 95% dos carros produzidos blindados no Brasil são do nível 3A. Isso porque os níveis abaixo não oferecem proteção suficiente e os níveis acima pedem uma autorização especial do Exército. E numa boa, se você precisa de uma blindagem que aguente um míssil, acho melhor nem sair de casa. Os veículos blindados têm um acréscimo de peso entre 165 e 185 quilos. O preço de um veículo blindado novo pode variar entre 40 e 80 mil reais. Isso vai depender muito da quantidade de acessórios que esse carro tem, como o teto translúcido ou tampas do porta-mala elétrica, o que fatalmente vai encarecer o preço da sua blindagem. Além disso, a variação de preço pode estar associada à grife da blindadora que vai fazer o serviço no seu carro. Importante lembrar também que deve ocorrer um investimento em documentações e licenças, que deve girar em torno de 3 a 4.500 reais. Uma dúvida muito comum é quanto à garantia do veículo novo blindado, se perde a garantia do fabricante ou não. Na verdade, essa garantia é subdividida entre a blindadora e a montadora. A blindadora acaba responsável por motores elétricos, fechaduras e peças que são adaptadas, e a montadora segue responsável por garantias regulares, como a de motor e câmbio. Já a garantia da blindagem deve variar entre 3 e 10 anos. Isso porque o principal e mais complicado item dessa garantia são os vidros. Ele está sujeito a delaminações, que nada mais é do que o descolamento de uma folha da outra. Logo você imagina que vai preferir o vidro de 10 anos, mas ele não tem só vantagens. O tipo de acabamento que esse vidro recebe, um tipo de esmalte chamado Sentry Glass, tem uma tendência a dilatar mais parecido com o vidro, então vai causar muito menos delaminação. Só que com o passar do tempo ele tem uma aparência mais leitosa e é conhecido por ter uma distorção visual muito maior. Além de ser muito mais sensível à instalação de películas solares, por exemplo, ou a tag de estacionamento e pedágio. E apesar de um prazo menor de garantia, os vidros acabados em policarbonato são cerca de 70% dos vidros instalados em todo o mercado. Então é uma preferência do público consumidor. Então vamos falar um pouco de mercado. O último levantamento feito pela Abrablin, a Associação Brasileira de Blindagem, revelou que já existem 200 mil carros blindados em 2018 e que até o final de 2020 serão 250 mil veículos blindados no Brasil. Isso nos coloca em primeiro lugar no mundo como o país com mais carros desse tipo e bem longe do segundo lugar, que é o México com apenas 50 mil unidades blindadas. 66% da produção de veículos blindados está concentrada no estado de São Paulo, 15% no Rio de Janeiro e o restante nos demais estados do Brasil. E as mulheres já somam 46% do público que compra esse tipo de carro. Mas qual veículo blindado eu devo comprar? Eu vou deixar em autosimples.com, na aba Serviços e Blindagem, a relação dos veículos blindados mais vendidos do último ano. E a regra é parecida com o carro regular. O carro mais vendido provavelmente vai ser um melhor negócio hoje e no futuro na hora de vender. Mas isso não quer dizer que você não possa blindar o seu carro favorito. Afinal de contas, praticamente todos os carros à venda no mercado podem ser blindados. Se você não tem condição de comprar um veículo blindado novo, mas a violência te preocupa,
Saiba que dá para comprar um carro blindado com a partir de R$20 mil, ainda com sua capacidade de proteção balística preservada e em total funcionamento. É um fato que o veículo blindado vai ter um custo de manutenção um pouco mais alto. Afinal de contas, apesar do pouco acréscimo de peso, ele está concentrado mais alto nos vidros, então o centro de gravidade elevado acaba afetando sistemas como de suspensão ou de freio, por exemplo. A lógica funciona para um carro regular. Quanto mais velho o carro, as chances de manutenção são muito maiores. Mas ainda assim, costumo dizer que é mais barato ter um blindado velho do que contratar 2 seguranças para te seguir o dia inteiro para tudo que é lado. Faz a conta em um ano. Mais um fato muito importante na hora de pensar em ter um veículo blindado. É muito comum que blindados com mais de 5 anos de uso não aceitem seguro para blindagem, então você conseguiria assegurar somente o veículo. Em alguns casos, após os 5 anos, nem o próprio carro consegue seguro. Então isso é um fator que deve ser observado na hora de comprar e que fatalmente vai pautar a depreciação desse veículo blindado. Falando em desvalorização, uma blindagem nova deve perder cerca de 10% do seu valor nos 5 primeiros anos, 15% nos 3 seguintes e a partir daí o carro blindado deve valer menos que um carro igual do mesmo ano, porém sem a blindagem. Ou seja, nos 5 primeiros anos o carro perde um pouco do valor da blindagem, mas ainda agrega no seu preço de venda. Depois disso começa a empatar e a partir de um certo tempo começa a atrapalhar na comercialização daquele carro. Um veículo blindado e o candidato a ter um veículo blindado estão sujeitos a autorizações da Polícia Civil e do Exército, e a falta desses documentos pode acarretar em infração grave e multa. É possível regularizar um carro que está blindado, mas não tem a blindagem no documento, mas isso vai demandar um investimento de mais ou menos R$3 mil. Então é isso, chegamos ao final de mais um vídeo. Se você tiver alguma dúvida sobre o veículo blindado, comenta aqui que a gente vai conversar, vai pesquisar se não souber e descobrir o que falta para você saber tudo sobre veículos blindados. Acesse autosimples.com, lá tem mais informações. Se você ficou até o final desse vídeo é porque gostou, então inscreva-se no nosso canal, compartilhem esse vídeo com quem você sabe que tem alguma dúvida sobre blindado. E é isso aí, dúvidas, perguntas, sugestões, ameaças, desabafos, estamos na área, até o próximo.